Grande Rodrigão já entrou aqui. Porra, muito rápido. Fernanda, daqui a pouco tem a nossa live, hein? Fala, meu Fala, amigo. meu querido amigo, como que estamos? Tudo bem? Tudo bem? Beleza, e você tá me ouvindo bem? Tá me vendo Tudo bem? ótimo. Como é- Então tá bom, Sim, sim. Como é maravilha. que foi essa. Como é que foi essa chuva aí? Tá chovendo em Brasília ainda? Tá chovendo bastante, né? Desde 6 horas da manhã, e como eu te contei, das 6h30 às 8 eu fiquei sem luz aqui, eu já tava vendo que nosso evento ia naufragar hoje. Mas não, tá tudo certo. Acho que agora vai. Maravilha. Saudar aqui já nossos amigos professores que entraram, Márcio Faria, Fernanda Gomes, muita gente boa aí, muitos alunos. Rodrigão, eu te agradeço Maravilha. muito, tá, pela Eu que participação. Vou agradeço. fazer aquela liturgia mínima que você conhece. Hoje o nosso tema é polêmicas sobre o agravo de instrumento. E o professor Rodrigo Pinheiro é mestre e especialista em direito processual pela PUC de São Paulo. E também professor, obviamente, de processo civil. Perfil dele no Instagram, Causa Decidida. O melhor perfil do Instagram, sempre com decisões diárias, atualizadas, jurisprudência. Enfim, a melhor maneira não é nem os informativos da STJ e STF, e sim seguir o perfil Causa Decidida. Então, se vocês não conhecem, sigam urgente. Ó, enquanto eu te dou a palavra para as saudações iniciais, eu vou escrever aqui nos comentários o título da nossa live para que todo mundo saiba, tá bom, Rodrigo? Maravilha. Bom dia a todos. Agradecer o convite da UAB Rio, da ESA. Agradecer o convite, né, do professor Marcelo Mazzola, em especial. É um prazer estar com essa galera toda aqui de manhã para a gente bater um papinho muito rápido, perto da quantidade de polêmicas que nós temos sobre o agravo de instrumento. Maravilha. Saudar também a Natália, nossa coordenadora de junta de processo aqui da ESA-RJ. Rodrigão, vamos lá, tem muita coisa para falar. Primeira coisa, uma pergunta introdutória, assim, por que você escolheu esse tema das polêmicas do agravo? Olha, é um tema que eu gosto muito, né? Já gostava de estudar no CPC 73 e após a entrada em vigor do CPC de 2015, esse interesse por estudar o agravo se renovou. Eu leciono essa matéria, né, no IDP aqui em Brasília, recursos, né? E a gente dedica lá 3 aulas só para falar de agravo, com mais 2 de apelação, né? Então você já vê que a coisa é densa. E eu tenho ando escrevendo um pouco sobre isso, né? Numa coletânea recentemente publicada pela Thomson Reuters em homenagem aos 20 anos de STJ da ministra Nancy Andrighi, eu escrevi sobre esse tema, né? Mais especificamente sobre o artigo 1015, incisos 1 e 2, né? Tutela provisória e mérito. E agora, vai sair agora, acho que mês que vem, se eu não me engano, naquela coletânea Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis, que é coordenada pela professora Tereza e pelo professor Neri, eu escrevi isso também sobre o agravo do terceiro indevidamente atingido por uma decisão judicial. Enfim, trabalhando lá na súmula 202 do STJ, trabalhando na taxatividade mitigada, né? Enfim, é um tema que eu gosto bastante. Eu acho que sobretudo para a advocacia, é um tema muito palpitante. Com certeza, e ainda mais diante das repercussões que as coisas, né, ganharam após as decisões do STJ. Mas enfim, Rodrigo, estou vendo aqui muito estudante, aqui muito graduando, então assim, se você pudesse, antes da gente avançar nas polêmicas efetivamente, se você pudesse traçar aí um panorama das recorribilidades das decisões interlocutórias no CPC 15, seria importante, né? Porque a gente sabe que lá no CPC 39 o legislador adotou hipóteses fechadas, né? Não deu certo, no CPC 73 colocou uma cláusula aberta, né? Discute se deu certo ou não, e agora o CPC tentou fechar de novo. Como é que fica isso no CPC 15, a recorribilidade das interlocutórias? Basicamente, Marcelo, funciona da seguinte maneira, né? Você tem interlocutórias proferidas ao longo da fase de conhecimento e também na fase de cumprimento, execução, liquidação. Então, você tem determinadas interlocutórias na fase de conhecimento que somente serão recorríveis de imediato por agravo de instrumento se estiverem listadas, né, nas hipóteses de cabimento do artigo 1015. Né? Tudo aquilo que não estiver listado nas hipóteses do artigo 1015 será objeto de impugnação futuramente numa apelação ou em contra-razões de apelação na forma do artigo 1009, parágrafo 1º. Né? Então, basicamente, você tem que
quando se depara com uma decisão interlocutória proferida na fase de conhecimento, você precisa, primeira coisa, olhar para o rol, né? Olhar para o artigo 1015 e sua lista, incisos 1 a 13, e agora também olhar para a tese repetitiva 988, tema repetitivo 988, para ver se é hipótese de cabimento excepcional lá com base na teoria da taxa de atividade mitigada. Então você olha primeiro para essas opções que nós temos hoje. É cabível? Então você tem que agravar de imediato sob pena de preclusão. Agora, se não é cabível e não é claramente cabível, né, você pode, ou melhor, você deve esperar para impugnar essa decisão interlocutória por ocasião de uma apelação, né, após sentença, por ocasião de uma apelação ou até mesmo, em algumas hipóteses, na própria contra-razões de apelação. Acho que basicamente a estrutura que nós temos no sistema hoje é essa. Legal, Rodrigo. Agora sim, acho importante também você dar uma pincelada, até porque você, de algum modo, acompanhou isso mais de perto. Em que consiste especificamente a tal da taxatividade mitigada? Né? Como é que essa tese foi construída e qual o impacto dela, enfim, nos processos, nos recursos, assim, em termos de cabimento? Vamos lá. Que se deparou, né? Com o que nós nos deparamos logo após, durante o projeto, evidentemente isso já havia sido, né, identificado, mas logo que entrou em vigor, que começou-se a se discutir com mais ênfase, né? Bom, tá bom, temos uma lista. Temos uma lista aqui no artigo 1015. Essa lista ela é suficiente? Essa lista abarca tudo aquilo que precisa efetivamente ser objeto de impugnação imediata? Ou há decisões interlocutórias que não estão contempladas na lista, né, e que precisam ser impugnadas de imediato, porque se você for impugnar isso apenas lá na apelação ou nas contrarrazões de apelação, não vai ter sentido nenhum mais impugnar aquela decisão, né? Essa foi a grande discussão que se iniciou, né? E diante deste cenário, né, algumas discussões, algumas teorias começaram a surgir. Não, olha, basicamente o legislador quis objetivamente que somente seria cabível agravo de instrumento naquelas hipóteses ali do 1015. Se tiver coisa importante fora do 1015, você que impetre mandado de segurança, né? Era uma tese, né? Olha, taxatividade irrestrita e uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, né? Outra tese, que foi capitaneada pelo professor Fred e pelo professor Leonardo Cunha. Bom, olha, o fato de ter um rol taxativo não implica na impossibilidade de se usar a extensão, ou até mesmo em alguns doutrinadores sustentando a própria analogia, para que insiram-se hipóteses que não estão textualmente previstas no artigo 1015. E o melhor exemplo, né, dessa teoria é a tal da interpretação extensiva do artigo 1015, inciso 3, né, que trata justamente das decisões que rejeitam a alegação de conversão de arbitragem e que se quis dar uma extensão para isso também para as hipóteses de competência, né? Há um precedente do STJ, o RESP 1679909, né, do ministro Salomão, em que essa tese, né, antes mesmo da taxatividade mitigada, essa tese foi acolhida, né, para permitir a recorribilidade imediata da interlocutória que tratava de competência. E eu já digo, Marcelo, o problema todo surgiu por causa da competência, né? Parece que, enfim... E é engraçado, né, Rodrigo? Você falou bem, surgiu pela competência e talvez a competência nem fosse a matéria mais grave fora do rol. Né? Eu penso numa decisão de segredo de justiça, né? O juiz indefere o segredo de justiça, você não pode agravar? Faz o quê? Pois é, né? Pois é. Tem uma hipótese da competência, Marcelo, que ela me parece tão grave quanto. Tá? É um exemplo que o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire sempre traz, né? Que você ajuiza uma ação na justiça comum, justiça civil, e aí o juiz declina a competência para a justiça do trabalho. Né? Entende que aquela matéria não é da justiça comum, é matéria da justiça do trabalho. Imagina a falta de conexão, né, lógica entre os sistemas, porque aí você vai lá para a justiça do trabalho, aquele processo vai tramitar inteiro na justiça do trabalho, vai ter uma sentença na justiça do trabalho, né? Aí na justiça do trabalho não tem apelação, né? Cabe recurso ordinário.
E aí você vai, em um futuro eventual recurso ordinário, desconstituir uma decisão da justiça comum, né? Então, esse exemplo de competência, ele mostra que a competência também tem uma feição grave, que a gente pensa na competência muito na perspectiva da competência relativa. E ela realmente não é um grande problema. Mas nas hipóteses de competência absoluta, você tem situações muito graves, né? Enfim, e foi justamente... Percebeu-se que aquele rol não ia fechar nunca, né? E aí, baseado, né, é preciso dizer com honestidade, baseado num artigo publicado pelo professor William Santos Ferreira, o STJ desenvolveu a tal da tese da taxatividade mitigada, né? Que basicamente ela diz essencialmente o seguinte: olha, tá aqui o rol, eu vou respeitar o rol, o que está no rol tem que ser realmente impugnado. Mas tem uma cláusula adicional aqui que é uma válvula de escape, né? Segundo a qual, olha, teve uma hipótese, né, não prevista no rol, em que se faça necessária a impugnação imediata, sob pena de não ser possível, né, não ser útil do ponto de vista prático, do ponto de vista de realmente de haver interesse da parte em recorrer futuramente, vai ter que ser cabível o agravo de instrumento. E o exemplo você acabou de dar, indeferimento de segredo de justiça. De que adiantará eu discutir na apelação ou no julgamento de apelação se tinha que ter sido deferido o segredo de justiça lá atrás, né? Suspensão do processo por prejudicialidade externa, né? Clássico. Clássica hipótese, qualquer suspensão de processo. Imagina que um juiz vai lá e suspende um processo por prejudicialidade externa, não pelo período de 1 ano, mas pelo período de 5 anos, né? Como que eu vou impugnar isso na apelação se só vai ter apelação depois que o processo, né, cessar a suspensão e o processo andar, né? Então existem realmente algumas hipóteses que não foram previstas pelo legislador e que precisavam dessa saída. O STJ adotou uma saída que não era, né, enfim, a da doutrina majoritária, seja pelo mandado de segurança, seja pela interpretação extensiva analógica. O STJ adotou uma tese que é mais aberta, né? É uma válvula de escape que ela vai ser, digamos assim, conformada na medida em que o caso concreto aparecer, na medida em que houver uma situação mais específica. Eu lembro, Rodrigo, e certamente você viu isso na época que saiu a tese da taxatividade mitigada, aqueles memes, né, na internet, dizendo que a taxatividade mitigada é igual aquelas placas, né, de bar, assim, é proibido dançar agarradinho, mas se quiser, pode. Exatamente. Então, uma contradição hoje... em termos, né? Então, assim, mas enfim, é o que ficou. Não vamos entrar na polêmica se essa, entre aspas, correção da STJ, pela maneira que foi a melhor, porque eu acho que aí a gente ia descambar muito a live, a gente tem muitos assuntos interessantes para abordar aqui. Mas eu queria dar uma dica também ao pessoal, que esse acordo da taxatividade mitigada tem mais de 30 páginas, é um acordo gigante. Se você lê ele com atenção, você consegue pensar ali outras hipóteses, inclusive que a ministra cita, que podem te ajudar. Por exemplo, negócios jurídicos processuais. Você escolhe o perito com a parte, vocês combinam o perito, o juiz ignora essa escolha, nomeia outro. Cabe agravo ou não cabe agravo? Se você pegar o acordo da taxatividade mitigada, tem uma pista ali, no sentido de que convenções processuais também ensejaria ou justificaria a abertura dessa porta para recorribilidade imediata, não é isso? Exatamente. O acordo, na verdade, ele trata mais especificamente do procedimento delineado pelas partes, né? E de que de nada adiantaria você chegar lá na apelação e descobrir que aquele procedimento que foi combinado entre as partes não foi seguido, mas ele é um indicador. Eu acho que até, Marcelo, a gente pode tirar uma rácio daquele julgamento, que é a seguinte: sempre que você precisar, né, retornar o processo para primeiro grau para refazer um monte de coisa, né, talvez seja o caso de você admitir o agravo, né? Uma coisa é você falar, por exemplo, de matéria probatória, porque o tribunal ele tem poderes instrutórios, ele poderia ter a possibilidade de converter o julgamento em diligência para fazer a prova, né? Isso não implicaria necessariamente em necessidade de refazimento de atos de processuais em primeiro grau, né? Agora, na hipótese de tramitação de procedimento, por exemplo, negociado, o acordo ele dá realmente esse sentido, e eu acho que essa pista que você disse, ela é até mais ampla. Olha, e a competência relativa se enquadra nisso, né? Se você precisar voltar
ainda que para refazer nem todos, mas uma parte dos atos processuais que foram praticados em primeiro grau, você tem ali a via aberta da taxatividade mitigada. Acho que é por aí. Concordo. Cara, e agora vamos entrar especificamente em alguns incisos do 1015, tá, Rodrigo? Eu teria vários incisos para a gente debater, mas a gente tem um tempo escasso, então eu vou escolher dois. Tá? Vou escolher o inciso 1 e o inciso 2. Vamos começar pelo inciso... Vamos começar pelo inciso 1 da tutela provisória. Né? Uhum. Quando o código fala cabe agravo contra as decisões que versarem sobre tutela provisória, o que você encaixa nisso? Deferimento, indeferimento, postergação, não apreciação? Como é que você vê isso? Olha, Marcelo, eu acho que para interpretar o rol, você não pode descurar do que está no caput, em primeiro lugar. Né? Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que versar sobre. Né? Versar sobre já é algo um pouco, né, mais abrangente, um pouco mais amplo do que a gente possa imaginar. Né? Versar sobre é tratar sobre alguma coisa. Né? Tratar sobre tutela provisória, então, digamos, é um conteúdo, a meu juízo, bastante abrangente. Né? É lógico que você tem hipóteses muito claras, né, que não suscitariam dúvidas. Por exemplo, indeferimento, deferimento, revogação, alteração, tudo isso está tratando claramente de tutela provisória. Né? Agora, e o STJ, num julgado 1752049 de São Paulo, o STJ justamente traz um pouco melhor esse delineamento do que está contido no artigo 1015, inciso 1. Então ele fala, olha, primeiro, lembrando, né, tutela provisória, gênero do qual são espécies, tutela de urgência e tutela da evidência. E a urgência se divide em satisfativa e cautelar. Tudo isso é tutela provisória. Né? A primeira coisa, não nos esqueçamos. Mas deferimento, indeferimento, revogação, alteração, mas também, veja, questões que não estão diretamente ligadas ao âmago da tutela provisória, mas que estão relacionadas ao cumprimento dela. Né? Então, por exemplo, se você defere uma tutela provisória sob pena de multa, a multa está versando sobre a tutela provisória porque ela é uma medida de coerção para cumprimento da tutela. Então, decisão que fixa a multa abaixo do que você pediu. Né? Ou decisão que depois minora o valor da multa por entender que ele estava exagerado. Ou decisões que depois majoram o valor da multa porque se revelou insuficiente. Né? Outras técnicas de coerção, medidas subrogatórias, medidas indutivas, medidas... enfim, tudo isso que está vinculado ao cumprimento da tutela está versando sobre a tutela provisória. Né? Da mesma forma, você tem possibilidades de decisões judiciais, decisões interlocutórias que condicionam o deferimento da tutela a alguma providência do autor. Por exemplo, prestação de caução. Não tenho dúvida de que isso está, em certa medida, se você pede uma tutela, né, sem nenhum tipo de garantia, sem prestar nenhum tipo de garantia, o juiz te condiciona a concessão a uma garantia, não tenha dúvida de que ele está, em alguma medida, indeferindo a tutela provisória, porque ele está te impondo uma condição. Né? A postergação, da mesma maneira, Marcelo. A meu juízo, quando você posterga, se você pede uma tutela inaudita altera parte e o juiz fala, vou te conceder depois de ouvir o réu, ele está indeferindo a tutela que você pediu. Esse é um ponto que eu queria que você frisasse, Rodrigo, porque é muito comum a gente ver com alguma frequência aquele despacho assim, cite-se, após apreciarei. Dá raiva esse despacho. Então, assim, porque ele não diz nada, né? Ele não diz nada. E assim, primeiro ele não observa o 334, não dizendo se é caso de audiência de mediação, conciliação, não. Depois ele fala, cite-se após apreciarei. E aí você fala, bom, mas a minha urgência fica onde? Eu agravo, não agravo? É um indeferimento temporário, tácito? Né? Então, você tem que construir uma tese. Né? Então, você acha que nesse caso também cabe? Eu acho que cabe. Tem precedente do STJ no RESP 1767-313, de relatoria do ministro Herman Benjamin, falando que cabe. Tá? Enunciado número 70 da primeira jornada do CJF fala que cabe. Enunciado número 29 do FPPC diz que cabe. Né? Então a gente já tem uma construção, tanto no âmbito doutrinário quanto num princípio de jurisprudência, e há um precedente, pelo menos que eu localizei, um precedente falando que cabe. Então eu não tenho dúvida, né, de que eu agravaria, né, com base no artigo 1015, inciso 1. Não tenho dúvida de que eu agravaria justamente porque nem sempre você vai conseguir esperar. Né? Imaginem que sejam vários réus
Imagina que tem um réu que esteja em lugar incerto e não sabido, né? Aí você vai precisar de edital, Rogatória, às vezes, exterior. rogatória, entendeu? Tem situações que não dá para esperar, né? E até, Marcelo, essa não é exatamente uma discussão nova, porque a gente já tinha essa discussão no CPC 73, né? E pelo que eu me lembro da época em que advogava em São Paulo, a gente tinha algumas câmaras em São Paulo adotando, admitindo a interposição do agravo e falando, não, realmente tem que apreciar no estágio que você pediu. Se ele entende que não estão presentes os requisitos e que precisa de contraditório, ele que indefira. O que ele está fazendo em última análise é indeferindo implicitamente, tacitamente. Isso não existe, né? Então, Legal. me parece que acho que é por aí. De acordo. Vamos passar para o inciso 2 agora, Rodrigo, que eu Sim. costumo brincar lá no escritório com os amigos em aula também, que eu acho ele um coringa. O inciso 2 é um coringa, porque quando ele fala versa sobre o mérito, eu já vi as pessoas encaixarem multa, a discussão sobre a multa do 334 lá, parágrafo 8º, na discussão Objeto de de mérito. consideração. Eu já vi as trentes discutindo, colocando, enfim, dentro do bojo. Rodrigo, tá ouvindo? Travou aqui. Ah, voltou. Vindo. Tá, Voltou. voltou, acho. Tá. Eu já vi colocando 334, parágrafo 8º. Eu já vi inserindo questões envolvendo as trentes também. Então, muita coisa sendo colocada dentro do guarda-chuva do inciso 2, do mérito. E eu queria te ouvir um pouquinho. Vamos lá. O artigo 1015, inciso 2, realmente... Você ouviu tá tudo? ouvindo? Porque falhou algumas vezes. Você Eu ouviu? Tá, ouvi. tá. Se vocês não estiverem me ouvindo, só dei um toque. O artigo, É porque né? agora começou a travar. Peraí, deixa eu só abrir a porta É aqui. porque agora começou a travar um Peraí, deixa eu pouquinho. abrir a porta. Ah, Melhorou? é, eu acho que agora vai. Melhorou? Eu acho que agora vai melhorar. E aí, só aditando a pergunta, Rodrigo, ainda estou no tempo, não perdi meu prazo da pergunta. Só aditando, é o seguinte: você imagina num caso em que seja possível formular um pedido contraposto, tá, na contestação, tá? Um pedido contraposto. E aí, no saneamento, o juiz não coloca como ponto controvertido a análise desse pedido, tá? Ou seja, ele ignora esse pedido contraposto no saneamento. Você acha que isso cabe uma decisão com base no inciso 2, ou seja, porque o pedido contraposto é mérito. E a ausência de delimitação e fixação no saneamento, isso de algum modo envolveria o mérito, justificando o agravo de instrumento? Vamos lá. Depois eu vou deixar a sua última parte por último, porque essa realmente eu preciso refletir um pouquinho enquanto eu respondo a primeira parte. Mas vamos lá. O artigo 1015, inciso 2, parece que ele foi claramente criado para conversar com o artigo 356. A leitura que a gente tem que fazer é 1015.2, né, conecta com 356, decisões parciais de mérito, cabe agravo. Né, e caberia pelo próprio 356, parágrafo 5º. Né? Agora, mérito do processo, Marcelo, a gente sabe que é uma discussão, né, conceito, digamos, quase que legal, que está no 1487, né? Que diz quais são as decisões com conteúdo de mérito, né? Por isso é que o STJ, e aí já tem uma jurisprudência bastante tranquila, né, digamos assim, o STJ tem admitido a interposição do agravo de instrumento das decisões que rejeitam ou que acolhem alegação de prescrição e decadência, né? Então você tem lá uma decisão que é de mérito por força de uma fixação de mérito, pensando sobre mérito, né? Outro conteúdo de respeito, por exemplo, à possibilidade jurídica do pedido, né? Que a gente discute há não sei quantos anos
se possibilidade jurídica do pedido é mérito ou não é mérito, né? Aí o código, para ajudar, né, vai lá e tira, né, possibilidade jurídica do lado de interesse de agir, enfim, dá uma dúvida, ao mesmo tempo não coloca nas hipóteses de improcedência liminar, né, e o que continua mantendo a dúvida sobre possibilidade jurídica do pedido ser ou não ser mérito, mas o STJ já tem um precedente no sentido de que possibilidade jurídica do pedido é mérito. Essa discussão sobre caber recurso, né, com base num determinado conteúdo, né, usar o mérito como definidor do cabimento, Marcelo, me lembra 2001. Né? Você deve se lembrar que em 2001 a gente mudou a hipótese de cabimento dos embargos infringentes. Né? Antigamente os embargos infringentes eram cabíveis contra quando havia reforma de sentença por 2-1. E aí, lá em 2001, na reforma, colocaram reforma de sentença de mérito. Toda essa discussão que a gente está tendo agora, também a gente teve lá. Né? Honorários é mérito ou não é mérito? Né? Multa, a tese do professor Fred e do professor Leonardo Cunha também, né? Que a multa, seja por litigância de má-fé, seja por audiência por falta em audiência de tentativa de conciliação, seria uma condenação, portanto, seria mérito. Né? Essa o STJ afastou. Não acolheu essa tese de que as multas, né, do 334 e né, enfim, me parece, portanto... Rodrigo, só falhou um pouquinho. Você disse que o STJ afastou o quê da multa? Afastou o cabimento do agravo com base no 1015.2 para a multa. Tá? Tem um precedente, eu não estou com ele na mão aqui, mas é um precedente de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Né? E lá ele diz, olha, essa decisão, né, que versa sobre multa, seja ela do 334, seja ela de litigância de má-fé, ela não trata de mérito, né? Então, portanto, você aguarda e impugna em apelação ou encontra razões de apelação. Né? E aí vem toda aquela discussão que daria uma outra live, né? Para saber se você teria interesse de impugnar na apelação, ainda que vencedor, enfim, todas aquelas questões. Você fez uma pergunta sobre pedido contraposto. Né? Eu vou ilustrar melhor a situação, porque eu vi que passaram até algumas perguntas no chat aqui, perguntando se não seria caso de embargos. Tá? A hipótese é o seguinte, o cara entrou com a ação, eu na contestação falo o seguinte, excelência, eu tenho aqui um pedido, vamos pegar um caso de uma área que você gosta, propriedade industrial. Né? Vamos supor que na contestação eu alegue a nulidade incidental da patente. Tá? Vamos imaginar que a patente já expirou, eu não posso ir na Justiça Federal mais anular, o prazo dela já passou, só estou sendo chance de ser condenado numa indenização. Então, o 56, lá, parágrafo 1º da Lei de Propriedade Industrial, prevê a possibilidade do réu, na defesa, formular um pedido de nulidade incidental. Ok. Vamos supor que eu formule, o juiz chega na decisão de organização de saneamento e fala assim, não cabe a nulidade incidental, porque o STJ já decidiu que a nulidade tem que ser buscada na Justiça Federal, ignorando o fato que a patente já expirou e eu não posso ir na Justiça Federal. Então, o que ela fez, na verdade, essa decisão? Ela indeferiu ou não permitiu o prosseguimento, vamos dizer assim, de um pedido contraposto. Aí minha pergunta é, o pedido contraposto é mérito? Ou seja, caberia agravo dessa decisão que indeferiu ou que rejeitou a inclusão na decisão de saneamento e organização um tema que é objeto do meu pedido contraposto, no caso, a declaração de nulidade incidental da patente? Olha, eu tenho dúvida, para começar, eu tenho dúvida se a dedução, né, da nulidade numa defesa, ela seria efetivamente um pedido contraposto. Tá? Mas, enfim, admitamos que seja. Né? A partir do momento em que se admite no sistema a formulação de um pedido contraposto, né, em algumas ações, a meu juízo, passa a ser mérito. Né? Então, se o juiz ou extingue, né, o processo naquele particular sem resolução de mérito, porque aí você vai lá para o 354, parágrafo único, né? Ou se ele julga propriamente, né, falando que você não pode formular, ou que você não tem o direito que você está pretendendo no pedido contraposto, ou que você tem, né? Nos casos em que a gente está tratando em que há um pedido contraposto, o meu juízo ele é mérito. A partir do momento em que ele é mérito, 1015, inciso 2. O 1015, inciso 2 é uma grande, como você colocou, Marcelo, é uma grande válvula de escape, porque a gente sempre vai discutir,
né, o que é mérito. Né? Decisão que julga a primeira fase da prestação de contas. Né? Quando julgada procedente, é mérito. Né? E não põe fim à fase de conhecimento. Vários precedentes falando que é impugnável por agravo de instrumento. Um caso que é muito engraçado, data em que foi uma decisão interlocutória que definiu, né, a data da separação de fato do casal para fins de partilha no inventário. Né? Poxa, se você pensar no pedido de partilha, né, o que é o pedido partilha? É cindir ou distribuir os bens, né, de um determinado casal num determinado lapso temporal. A partir do momento que você define esse lapso temporal, você está dizendo que é o mérito, basicamente, do pedido de partilha. Né? Então, mérito é um grande guarda-chuva, é uma grande chave para muita coisa. E o barato é que o artigo fala, né, versar sobre o mérito. Né? Então, assim, eu tenho a tendência de sempre tentar encaixar a força, dizendo que ainda que obliquamente tangencie o mérito, é a 1015, inciso 2. Então, assim, é a grande válvula, como você falou, um guarda-chuva, e cabe muita gente debaixo dele, né? Exatamente. E aí tá, Marcelo, o grande problema, um dos grandes problemas que eu tenho com o 1015, que é definir o cabimento de um recurso a partir de um conteúdo. Isso é um problema grave, né? Porque quando você tem conteúdos, por exemplo, como mérito, e é utilizado mérito para definir cabimento de recurso, você gera algo assim, né, inimaginável. Porque se você pensar, olha, eu acho que é mérito, mas o tribunal está achando que não é mérito. Né? Ou, melhor, a hipótese inversa, eu acho que não é mérito, e o tribunal acha que é mérito, o que aconteceu sobre isso? Preclusão com essa julgada, meu caro. Né? Você não pode mais discutir aquilo na apelação se o tribunal entender que aquilo era cabível lá no agravo. É a famosa, eu escrevi um artigo falando da preclusão surpresa. É exatamente isso. Você acreditou que não era mérito e o tribunal falou, não, você tinha que ter agravado lá atrás, porque essa questão era mérito. Essa da possibilidade jurídica do pedido, Marcelo, eu não tenho dúvida de que vai derrubar muita gente ao longo dos próximos meses e anos. Tá? Porque é uma discussão extremamente técnica, né? Super divergente, né? Enfim, a gente discute isso desde 1970. Não, desde quando o Liebman foi e voltou, né? Exatamente. E aí vai chegar um momento em que alguém vai ter que dizer, olha, isso era agravável, você não agravou, acabou. Bom, Rodrigo, vamos falar do parágrafo único agora, do 1015, parágrafo único, aquele que é bem aberto, prevê que qualquer decisão proferida em inventário, né, em cumprimento de sentença, liquidação, e, salvo engano, vai julgar hoje ou amanhã, não sei, os repetitivos, se cabe agravo contra qualquer decisão em processo de recuperação judicial e falência, não é isso? Exatamente, tema repetitivo 1022. 2022. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, ou seja, é qualquer decisão proferida em inventário, qualquer decisão proferida em execução, liquidação, qualquer uma que seja, ou temos que ficar atento, obviamente, naquelas decisões, por exemplo, que julgar extinta a liquidação, sei lá, uma liquidação zero, umas exceções, e aí não seria agravo. Eu queria te ouvir um pouco sobre tudo isso. Vamos lá. 1015, parágrafo único, ele institui uma lógica distinta, né, do 1015 lista, do 1015 incisos, que vale, por exemplo, portanto, o 1015 incisos mais para a fase de conhecimento. Né? O 1015 parágrafo único, ele vai lá e fala, olha, liquidação, cumprimento, execução e inventário, diante da possibilidade ou da grande perspectiva de inexistir uma apelação, né? Ou de quando existir essa apelação, tornar tudo inútil, né? São medidas altamente invasivas, alienação, expropriação, penhora, não vai adiantar muito, né? Depois que terminar toda a fase de cumprimento, depois que terminar toda a execução, a gente rediscutir algumas coisas. Né? Então, por isso que existe o 1015 parágrafo único, né? Percebendo que existem alguns determinados tipos de procedimento, algumas fases procedimentais que exigem uma recorribilidade imediata de todas. Tá? Houve uma pequena discussão sobre o cabimento ou não de agravo em todas. Né? Tinha um precedente lá da segunda turma do STJ, no RESP 1770305, né, da Paraíba, relatoria do ministro Herman, que dizia que não eram de todas. Tá? Mas aí veio a Corte Especial do STJ, né, em agosto de 2019, e no RESP 1803925 disse, não, é de todas mesmo. Tá? Proferiu decisão interlocutória no curso de um cumprimento, de uma liquidação, de um inventário ou de uma execução, cabe agravo. Né? Não tem que ficar olhando para a lista.
acabou a lista, né, naquelas hipóteses. Mas é evidente, Marcelo, que quando você tem decisões que, a despeito de interlocutórias, elas põem... Como você deu o melhor exemplo, liquidação zero, né? Não deveria acontecer, mas às vezes acontece, né? Se você tem... se Voltou. você tem uma decisão que chega a conclusão de que não há o que se pagar em termos de indenização, que na verdade, né, liquidou e não chegou a nada, você tem a extinção, você não vai nem para a fase de cumprimento nessa hipótese, né? Você não tem o que cumprir, né? Nessa hipótese você põe fim, né? Esta decisão tem natureza, portanto, de sentença e dela cabe apelação, né? No mais das vezes, enfim, não há que se falar, né? Raramente há que se falar em sentença na fase de liquidação, sentença propriamente dita, tirante algumas hipóteses em que há o próprio cumprimento da obrigação, né? Mas esse tipo de extinção do processo nessas fases, que é um tanto quanto anômalo, né? Eles geram decisão com conteúdo de sentença e, portanto, apelável. Agora, algum palpite para o julgamento do... Ah, é verdade, você falou e eu acabei esquecendo. Marcelo, esse tema já tem precedentes, né? Esse tema já tem precedentes da terceira turma, precedente da terceira turma e precedente da quarta turma, tá? E ambos são no sentido de que cabe agravo de instrumento em todas as decisões proferidas na recuperação judicial e na falência. E a lógica aí, basicamente, é o seguinte, né? Esse tipo de processo recuperacional, processo falimentar, esse tipo de processo, ele tem uma natureza de liquidação combinada com execução coletiva, né? E a perspectiva também de haver uma apelação é muito remota, e quando houver uma apelação, né, você já vai ter implementado todo o plano de recuperação, você já vai ter, né, pago os credores, aí para reverter isso é um absurdo, né, de reconstrução, digamos assim. Então os precedentes até agora vão nessa linha e me parecer que essa vai ser a linha adotada, né, enfim, seguindo os dois precedentes que já há sobre a matéria. Agora, Rodrigo, como é que você tem visto o posicionamento do STJ nessa questão? Porque tem algumas situações que são bolas divididas sobre qual o recurso cabível. Até há pouco tempo atrás se discutia na prestação de contas se era agravo ou se era apelação, agora na primeira fase, né? Agora a gente sabe que é agravo, porque o STJ pacificou. Mas eu pego um exemplo, por exemplo, de uma ação de dissolução parcial de sociedade. Tem duas fases também. Tem a parte da dissolução e depois tem a parte de arbitramento. Como é que você vê a questão da fungibilidade no STJ? Você tem visto o STJ mais maleável ou algo assim, não, erro grosseiro, claramente a hipótese era de agravo? Como é que você tem visto a questão da fungibilidade no cabimento dos recursos? Olha, primeiro, essa questão da decisão da prestação de contas, só para voltar um pouquinho na própria pergunta, ela tem dois julgados no mesmo sentido só, tá? Como é uma matéria, enfim, e dois julgados que são o seguinte, né? Um foi unânime e o outro foi por 3-2, né? Então eu tenho minhas dúvidas ainda se dá para dizer que essa matéria está exatamente pacificada. Mas por que eu puxei esse gancho? Porque nesse caso da prestação de contas, se reconheceu, né, que havia ali, sim, uma dúvida objetiva, né, que a doutrina discutia, já no CPC de 2015, que a doutrina discutia sobre qual recurso cabível da decisão que encerra a primeira fase da prestação de contas, né? Enfim, tinha larga doutrina falando que a natureza era sentença e, portanto, era apelável, como era no CPC de 73, e uma outra parcela da doutrina falando, não, é decisão parcial de mérito, cabe agravo, né? E neste caso, o STJ aplicou a fungibilidade, né? O STJ trouxe a ideia de fungibilidade justamente diante da existência da dúvida objetiva, da divergência doutrinária sobre qual recurso cabível, e havia também divergência jurisprudencial no âmbito dos TJs, do TRFs, sobre qual recurso cabível, né? E aí se aplicou a fungibilidade, salvo o melhor juízo, naquela hipótese, para receber, né, uma apelação, mesmo entendendo que era caso de agravo, para se mandar receber a apelação, tá?
Eu tenho a percepção, Marcelo, que justamente é ciente, né, de que este novo modelo de recorribilidade, né, entre agravo e apelação, ele pode dar muitas dúvidas, né, inclusive nos procedimentos especiais. Este caso da ação de prestação de contas, da ação de exigir contas, ele me sugere uma tendência, né, de que a fungibilidade, quando se tratar de dúvidas sobre cabimento de agravo e apelação, de que a fungibilidade vai ser mais utilizada, né, como forma de salvaguardar, né, os interesses da parte que se viu no mesmo dilema que a gente está debatendo aqui, né? E você acabou de dar um exemplo ótimo. E, Rodrigo, só fazer um parêntese aqui, cara, tem uma expressão que eu acho que é um coringa também nesse tema da fungibilidade em relação ao cabimento do recurso, se agravo ou se apelação, principalmente nos procedimentos especiais. Quando a gente pega lá o 203, parágrafo 1º, que é o que define o que é a sentença, né? É o pronunciamento pelo qual o juiz, com base no 485 ou 487, encerra a fase de conhecimento ou a atividade executiva. Olha a primeira, como é que começa o parágrafo. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. E por que isso? Porque até hoje se debate, por exemplo, se na dissolução existem duas sentenças. Ou se há uma decisão interlocutória na primeira fase da dissolução e depois há uma sentença efetivamente no arbitramento. Porque pode ter só uma ação de dissolução sem arbitramento e pode se começar direto do arbitramento. Então, eu acho que essa ressalva caminha no sentido do que você está falando, que a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso quando se trata de procedimentos especiais. Exatamente, exatamente. E na própria prestação de contas, né, você teve basicamente a mudança de uma expressão. Porque no CPC 73 a primeira fase terminava em sentença e agora termina em decisão. E aí, enfim, poxa, será que mudou só a palavra? Ou será que mudou realmente o conteúdo decisório? Né? Olha, diante dessa dúvida, e é uma dúvida que se espraia nos procedimentos especiais, né, as divisórias demarcatórias, salvo o melhor juízo, não mudou. Continua falando sentença na primeira fase. Então aí parece que não há margem para discussão. Né? Agora, na dissolução parcial de sociedade, na ação de exigir contas, em outros procedimentos especiais, em que esta primeira, sobretudo os bifásicos, né? Em que esta primeira fase termine por algo que a gente não nomina, né? Ou que o código não nomina, me parece apropriado aplicar a fungibilidade. Né? Enfim, acho que é razoável. Concordo. Rodrigão, uma pergunta aí de prova agora. Vamos pegar o 1015-2, tá? Decisão lá, cabe agravo quando versar sobre o mérito do processo. Aí vamos supor que tem uma decisão parcial de mérito, lá do 356, tá? Que julgou improcedente um dos pedidos, tá? E condenou ao pagamento de 10% do valor da causa, de honorários em 10% do valor da causa. Só que já tinha havido uma decisão lá no início do processo em que o juiz majorou o valor da causa. O réu não teve como recorrer, porque essa hipótese de majoração do valor da causa não seria agravável de imediata, fora do rol do 1015. A pergunta que eu te faço é, quando o réu for agravar contra essa decisão parcial de mérito, que de algum modo vincula ou veicula o tema dos honorários, ele tem que aproveitar esse mesmo recurso e atacar também aquela primeira decisão que majorou o valor da causa, um pacotão, ou não? Ele só ataca a decisão em si? Aqui a gente tem um problema bastante grave, né? Porque o que acontece? Basicamente, acho que o que você está querendo colocar é o seguinte, olha, proferiram esse exemplo do valor da causa, mas podem ter sido proferidas várias outras interlocutórias no curso do processo, e aí chega um momento em que há uma decisão parcial de mérito. Né? E aí a gente pergunta, bom, e aquelas decisões todas anteriores lá? Eu agravo ou eu seguro, né, e apelo lá no final? Né? Veja, aqui no caso do valor da causa especificamente, Marcelo, a gente tem um problema que é o seguinte, esta matéria, valor da causa, ela não diz respeito especificamente à matéria decidida na parcial de mérito. Né? Ela foi utilizada como base de cálculo dos honorários, certo? Mas este mesmo valor da causa também vai ser utilizado lá na frente na base de cálculos dos honorários a serem fixados na sentença. Né? Então é uma questão
que diz respeito a ambos os capítulos, o capítulo julgado antes e o capítulo que vai ser julgado depois, né? Mesmo nessa hipótese, nas hipóteses em que a questão é só da decisão parcial de mérito, me parece que não há dúvida, né? Há até um enunciado do FPPC, salvo o melhor juízo ao 611, que diz que quando a questão objeto de interlocutória for decidida antes, né, e houver uma decisão parcial de mérito, aquele agravo, né, fazendo uma analogia com a apelação, aquele agravo deve levar consigo, deve impugnar, ou pode levar consigo, portanto, todas as matérias, todas as questões que foram objeto de interlocutórias relativas àquele capítulo. Né? No seu exemplo, a gente tem um problema porque essa matéria ela diz respeito à parcial de mérito e à sentença. Mas nessa hipótese, Marcelo, eu acho que tem que impugnar. Porque olha o risco que dizer não impugne pode gerar. Né? Você tem a decisão parcial de mérito, né? Aí você agrava e, digamos, não fala nada sobre valor da causa e, consequentemente, sobre base de cálculo de honorários. E aí isso vem a transitar em julgado em primeiro lugar. Esse é o ponto. Imagina se isso transita em julgado. Aí você vai ter discussão lá na frente se o valor da causa pode ser revisto retroativamente, né? Exatamente. Então, nessas questões, eu acho que dá para talvez formular a seguinte regra, né? No que é efetivamente relativo exclusivamente à decisão parcial de mérito, você deve levar sob pena de preclusão. E nas questões que dizem respeito ao capítulo decidido e ao capítulo que vai ser objeto da sentença, eu acho extremamente prudente, embora não consiga ver uma obrigatoriedade, né, e, enfim, pode gerar uma discussão futura se aquela sentença vai poder mexer na interlocutória que transitou, enfim. Mas eu acho extremamente prudente, sobretudo na perspectiva da advocacia, que você leve também. Entendeu? Até porque, Marcelo, isso serve como uma salvaguarda. Porque imagine a seguinte situação. O tribunal vai lá e fala, não, você tem que esperar isso e levar lá na apelação. Pelo menos você tem a salvaguarda do tribunal falando, você não pode levar neste momento. Então aguarde que eu vou reexaminar, inclusive passando por cima da decisão parcial de mérito transitada julgada, mas eu vou reexaminar. Né? Enfim, você coloca o tribunal numa situação, digamos, constrange, exatamente. É o que eu faria. Agora, é impressionante a insegurança, né? Eu fico olhando pelo ponto do advogado, né? Ele tem que agravar, né? Assim, das interlocutórias anteriores que se relacionam com a parcial de mérito. Mas isso não está claro no código, né? Aí vou dizer, mas isso é uma interpretação lógica. Não é lógico. Então, assim, você vê como é que a gente ainda fica exposto a algumas preclusões, alguns não conhecimentos por conta do que vem se desenvolvendo, né, em termos de campo doutrinário e jurisprudencial, de certa maneira. Exatamente. Esse sistema, Marcelo, para mim, ele é muito, muito prejudicial à vida, né, das pessoas, do jurisdicionado, do advogado, ao cotidiano, ao bom desenvolvimento, né, das atividades advocatícias em primeiro grau. Né? Esse sistema, para mim, ele só trouxe muitos problemas e, sendo assim bem franco, poucas soluções, poucas resoluções de problemas que a gente tinha no CPC de 73. Acho que é um emaranhado de problemas que a gente tem que ir acertando e definindo sempre casuisticamente. E nessa, meu caro, né, definir casuisticamente as questões já pode ter passado muita gente, já pode ter preclusão para muita gente, já pode ter trânsito em julgado para muita gente. Rodrigo, a gente tem ainda 10 minutos. Eu queria te fazer pelo menos mais uma pergunta. Saudar Vamos aqui lá. nosso amigo professor Luiz Vale, grande processualista. Opa, grande Luiz. Rodrigo, cara, eu queria falar um pouco das incoerências, tá, do sistema recursal. Por exemplo, o código prevê sustentação oral do agravo de instrumento de tutela provisória e não prevê o agravo parcial de mérito. Né? A apelação e agravo contra parcial de mérito. A apelação a rigor tem efeito suspensivo e o agravo da parcial de mérito não vai ter. Queria que você falasse um pouco de algumas inconsistências e incoerências do sistema recursal. Perfeito. Antes de mais nada, mandar um abraço para o nosso querido amigo Zé Roberto Melo Porto, que está aqui, né? Está aí do lado, está em Brasília. Pois é. Marcelo, mais um problema. Né? Mas quem fez o agravo, né? e sobretudo, da decisão parcial de mérito, não conversou muito bem com quem fez a questão, a parte da apelação, né? Isso fica bem, digamos, evidente assim, quando a gente examina. Porque, basicamente, Marcelo, a gente tem
dois conteúdos idênticos, né? Mérito, né? Procedência, improcedência, enfim, o conteúdo essencialmente é o mesmo, né? E você tem dois veículos diferentes para impugnar a decisão que veicula esses conteúdos, um agravo e uma apelação. A meu juízo, faria todo o sentido, né, que esses dois veículos fossem pela mesma estrada, né, tivessem os mesmos problemas, os mesmos benefícios, enfim, fosse uma equiparação, né, proceder uma equiparação do regime recursal da apelação para o agravo da parcial de mérito, né? E a gente vê que na prática, exatamente, né, o código não se atentou para isso. Então tem o problema que você falou. No agravo da decisão parcial de mérito, não tem sustentação oral, pelo menos não pela lei, né? Embora eu saiba, por exemplo, que alguns tribunais tenham modificado seus regimentos para permitir a sustentação oral. O TJDFT é um exemplo disso, né? Da mesma forma, o efeito suspensivo. Como que faz sentido você dizer que a apelação, né, que a sentença nasce sem produzir efeitos, mas a decisão parcial de mérito nasce produzindo efeitos? Se elas são exatamente a mesma coisa, só que uma é antecipada e a outra é mais à frente, né? A meu juízo, Marcelo, a gente precisa pensar nesses dois regimes sempre equiparando. E aí a pergunta que pode ser feita é a seguinte: bom, mas vai equiparar o agravo para fazer com que ele se pareça uma apelação, ou você muda a apelação para que ela se pareça mais com um agravo? A meu ver, como o agravo da parcial de mérito é ainda a exceção, a regra é que termine na sentença, você precisa levar o agravo mais próximo da apelação, né? Então, por exemplo, sustentação oral, tem o enunciado lá 61 da primeira jornada de processo civil lá da CJF. Fala que tem que caber agravo tem que caber sustentação oral no agravo que verse sobre parcial de mérito. Efeito suspensivo, a meu juízo, deveria sim, né? Eu sou contra, tá? Ter efeito suspensivo na sentença, né? Na apelação. Mas foi uma opção do legislador. Então, se houve essa opção, eu acho que ela tem que ser estendida também ao agravo que trate da parcial de mérito. E você que lute para retirar o efeito suspensivo do agravo, né? Como você luta para tirar o efeito suspensivo da apelação. Enfim, eu acho que essa aproximação, essa equiparação dos regimes, eu acho que ela é a mais adequada para dar um pouco de sistematicidade para a coisa. E tem até enquanto você falava, eu estava lembrando, Rodrigo, tem um artigo muito interessante do nosso amigo do Marcelo Pacheco Machado, que ele bota assim: novo CPC, só quero saber de julgamento parcial do mérito. Justamente por isso, que é muito melhor que julgue parcialmente, porque você tem um agravo. Você pode executar desde logo, não tem efeito suspensivo, mostrando aí, ressaltando uma incoerência, né, no sistema recursal. É um pouco disso que a gente estava falando. Muito então, evidente. A gente queria saudar aqui minha esposa, Fabiana Cardinot, que entrou aqui também para nos prestigiar. Rodrigão, a gente tem aí 4 minutos, cara. Eu queria te deixar à vontade aí para fazer considerações finais sobre o tema, ou seja, algo que você acha que o SCJ ainda vai ter que enfrentar, alguma particularidade que ainda te incomoda, que os alunos nas suas aulas, enfim, ainda têm alguma dificuldade de compreensão, algum prognóstico? A palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite e pela oportunidade de bater um papo sobre esse tema que me é tão caro, que eu gosto bastante de tratar e de conversar. Eu acho, Marcelo, assim, em linhas muito gerais, eu acho que a gente mudou, a gente retornou em certa medida ao CPC de 39 e a gente retornou pior ainda, né? Talvez com um modelo ainda pior do que a gente tinha no CPC de 39, porque a gente examinou aqui vários problemas, né, que só colocam, né, o advogado e o jurisdicionado com uma espada na cabeça, né? Porque se você errar, ou é preclusão ou é coisa julgada, né? É um modelo que é insuficiente, claramente insuficiente para bem tutelar as interlocutórias. É um modelo que em certos momentos ele se apresenta muito lacunoso. E a gente está definindo, Marcelo, uma questão que é cabimento de recurso, né? Quando eu penso em cabimento de recurso, eu penso que o sistema tem que ser o mais redondo, mais fechado, mais delineado possível para não dar dúvida. Se você tem um sistema em que há dúvidas, e muitas dúvidas, sobre o cabimento do recurso, é um sinal de que esse sistema não está muito bom. Então, como eu sempre costumo dizer,
hashtag volta522 do CPC de 73. Eu sou absolutamente favorável ao modelo recursal antigo. Olha, eu vou reiterar a sugestão, pessoal, de seguir o perfil do professor Rodrigo Pinheiro, Causa Decidida, aqui no Instagram mesmo. Muito obrigado. Todo dia, vários julgados com os extratos, né? Super atualizado. Realmente, para quem está estudando e para quem quer se aprimorar no desenvolvimento do processo civil, é fundamental acompanhá-lo. Eu acho que ele posta antes de acabar o julgamento, porque nem declarou o resultado, já tá a decisão no perfil dele, o que ajuda muito na hora de escrever artigos, compilar, fazer petição. Rodrigo, te parabenizo por esse trabalho, tá? Porque realmente Valeu. É muito legal da sua Valeu, parte. obrigadão. Olha, dizer que essa nossa live vai ficar salva no IGTV da ESA. Quem quiser depois acessar, rever, pegar a nota dos precedentes dos julgados mencionados pelo Rodrigo. E agora, às 11 horas, a gente vai ter uma outra live com a professora Fernanda Gomes sobre processo e tecnologia. Então, realmente, vai ser desligar aqui com o Rodrigo e acessar novamente. Quem quiser continuar, fique à vontade. Rodrigão, meu irmão, muito obrigado de coração. Você é fera, nota 10. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar em algum evento presencial para tomar um café, tomar uma cerveja e confraternizar. Exatamente. Agradeço novamente o convite. Um bom dia a todos. Espero que tenha sido bem bacana para vocês, como foi para mim. Estão perguntando aqui, causa decidida. Um abraço, Rodrigo. Valeu, um abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.